Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Vamos lá, amados do meu coração. Nós estamos aí com Mude Suas Palavras, Mude a Sua Vida. Estamos na página 38. Existem dois tipos de justiça, não é? E nós vamos estudar sobre isso conjuntamente agora. Vamos compreender os dois tipos de justiça que nós temos de abordar aqui com vocês. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos esse tempo desse estudo diante do Senhor para o bem. Fala aos nossos espíritos, fala aos nossos corações, opera em nós o teu querer, a tua bondade, a tua muita misericórdia que tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida. Fala aos nossos amados, aos nossos queridos, é o que eu suplico ao Senhor, e fica conosco, querido Pai, nos dando da tua Ruach HaKodesh, o teu Espírito Sagrado, para que nós aprendamos a falar correta e concordemente diante do Senhor, segundo a concordância com a tua Ruach, com o teu Filho e com o teu querer. No teu poder é o que eu te suplico, meu Pai, em nome de Yeshua, que assim seja. Existem dois tipos de justiça, e o primeiro tipo é a justiça pelo comportamento correto. E é com ela que nós estamos mais familiarizados. Nós sofremos tentando fazer o que se espera de nós e o que a sociedade nos diz que é certo. Se temos alguma confiança, alguma fé em Deus, no Eterno, também nos esforçamos tentando agradá-lo, obedecendo os seus mandamentos, tudo aquilo que ele nos ordena. A maioria de nós nunca sente ter êxito de estar à altura do padrão estabelecido. Nós nos sentimos um fracasso e, de um modo geral, nos sentimos errados com relação a nós mesmos, com relação à maior parte do que fazemos. Nós nos comparamos com outras pessoas que achamos serem melhores do que nós e tentamos ser como elas, mas isso nunca vai funcionar também. E mais uma vez nós nos sentimos totalmente errados. Vou dar uma pausa aqui acerca de nós nos compararmos com os outros. Queridos, quando a gente não faz essa comparação porque o outro tem um êxito, a gente faz essa comparação porque o outro foi abençoado, não é? É interessantíssimo isso, né? A pessoa lá, ela tem uma habilidade, né? Imagina a Cel tentar cantar igual a Oroscaio, né? Tentar cantar igual a Paloma, né? Imagina a Cel tentando fazer um negócio desse, né? Não adianta, não é uma habilidade que compete a mim. Eu não consigo tocar um instrumento musical hoje, talvez no futuro, não sei. Hoje eu não consigo fazer isso. Então o que ocorre conosco, queridos? É importante a nossa compreensão acerca da comparação, porque o Eterno não nos compara. Queria lembrar vocês acerca da parábola dos dois filhos, não é? Da ceifa, da colheita, onde o pai chega para um filho e fala: filho, vai para a colheita. O filho fala que vai, mas não vai. Chama o outro filho, vai para a colheita. Ele fala: não vou. Se arrepende e vai. Em nenhum momento você vê o pai falar: olha, o seu irmão disse que ia. Olha, mas o seu irmão, ele falou que quem faz isso somos nós. E muitas vezes os pais fazem isso conosco. Não é? E quando o pai não faz isso falando, ele faz por predelição, é isso? Predileto? Predelição, é isso? Pelo filho predileto, né? Então o pai não precisa dizer para um filho: eu gosto mais do outro, ou eu me identifico, porque a maior parte das vezes o pai não gosta mais de um filho do que o outro, ele se identifica mais com um filho do que o outro. É muito difícil um pai que tenha essa questão de realmente ter um filho predileto, no caso do que aconteceu com Yaakov, com a mulher que ele amava, com a outra mulher que ele não amava, como amava a outra, ou as outras mulheres que eram concubinas. Então, assim, não dá para você comparar um caso como esse como a gente se compara. Meu pai gosta mais do meu irmão do que eu, não é? Muitas vezes não se trata de um gostar mais, mas se trata de identidade, se identifica mais com. Agora, eu gosto muito de um filme que trata isso com tanta excelência, na minha opinião, né? Claro que o filme não é o melhor indicado agora, mas é um filme que o Brad Pitt, ele interpreta a morte lá,
E o pai, na história, tinha duas filhas. Uma filha, ele se identificava pela eficiência, pela identidade dela com relação aos negócios, a ele poder ter um discurso com ela, e a outra filha era mais emocional, era mais emotiva. Nesse filme eu trabalhei tanto isso na minha vida, queridos, né? E a outra filha era muito mais emotiva e dava a impressão clara que esse pai tinha a filha com quem ele tinha identidade como filha predileta, mas ele amava igualmente as duas filhas. Igualmente ele amava as duas filhas, não é? O fato dele ter identidade com a outra filha era o fato da filha ter identidade para com ele, compartilhar das coisas que ele gostava e fazer as coisas que ele dizia para fazer. Então, o que acontece? A nossa relação com o Eterno, ele não tem filhos prediletos, mas ele tem aquele filho que faz a sua vontade, ele tem prazer, ele vai expressar que ele tem prazer. Isso não quer dizer que aquele filho que não está fazendo as coisas corretas não tenha o amor do pai, porque o pai está movendo o universo para alcançar todos os seus filhos. Ele não entregou Yeshua pelos seus filhos prediletos, porque ele não tem filhos prediletos. Ele entregou Yeshua por todos os seus filhos. De igual modo que aquele filho mais próximo recebeu, foi igual, em mesma medida, em mesma densidade e intensidade de amor por aquele filho que não se aproxima e não se identifica. Então, essa confusão que ocorre dentro da nossa mente quando nós fazemos comparativos com outras pessoas. Uma vez a Joyce, ela trouxe uma palavra dizendo o seguinte: as pessoas me veem nessa posição e elas acham que eu sou queridinha de papai, não é? Mas não sabe o que eu passei, o que eu vivi com o Dave, o que eu vivi com a minha família, o quanto nós passamos com impressão, porque ela não tinha os livros publicados, então ela ia com aqueles livros, na verdade, os manuscritos dela, que ela colocava em fita cassete, algumas coisas para vender naquela época, para poder manter o ministério dela. Ninguém sabe o começo de Joyce Meyer, mas hoje vê a posição da Joyce e acha que tudo aquilo caiu no colo dela, não é? Com uma mulher que sofreu absurdamente cada acusação sem sentido que foi feita sobre a vida da Joyce, uma mulher que poderia ter um padrão de vida ainda superior do que ela tem pela quantidade de livros que ela vendeu. Então, nós temos de tomar cuidado com o nosso comparativo em relação a quem quer que seja que nós achamos que está sendo mais abençoado, mais bem-sucedido. Aquela pessoa se casou melhor do que eu, aquela pessoa já se casou, eu não me casei, aquela pessoa, olha, aquela pessoa ela já... Então, queridos, cuidado quando você coloca a comparação, inclusive com relação às coisas do Eterno, na sua vida, de você achar que o Eterno beneficia mais uma pessoa do que outra pessoa. Queridos, a posição do Eterno para com todos nós é a mesma. A posição nossa para com o Eterno é que é diferente. É a minha posição e a sua posição que faz toda a diferença em relação ao Eterno. A sensação de estar errados faz com que nos sintamos culpados, condenados, e o que nos oprime e faz com que vivamos muito aquém do que os direitos e privilégios de filhos do Eterno. Nós passamos a nossa vida nos esforçando para receber algo que, de acordo com a palavra do Eterno, nós poderíamos ter recebido liberalmente, como um presente da graça do Eterno por meio da fé, da confiança. Eu costumo dizer que isso é como tentar sentar em uma cadeira na qual já estamos sentados. É difícil essa compreensão, não é? Mas existe uma brincadeira onde as crianças têm de ir correndo, não é, ao redor dos bancos e cada vez tira um banco, não é? Cada vez tira um banco. Então, muitas vezes, a pessoa já sentou no seu banco, mas na mente dela ela ainda está girando, tentando um banco para sentar, ela não consegue se posicionar na graça que ela recebeu hoje. Ela procura a graça que ela tem de receber amanhã. Que o Eterno nos conduza, todos nós, na compreensão de todo o seu derramar de bênção sobre a nossa vida. O segundo tipo de justiça que temos à nossa disposição é a justiça do Eterno. É o presente dele para nós no momento em que recebemos Yeshua, o Messias, como nosso Salvador. Ela vem pela graça e por meio da confiança. Nós não podemos fazer nada para receber isso e para merecer isso.
Como é um dom gratuito, não pode ser conquistada, merecida, nem paga por nós. O presente da justiça do Eterno dá aos seus filhos tudo que já foi pago pelo sofrimento, morte e ressurreição de Yeshua. E o Eterno toma o nosso pecado e nos dá a sua própria justiça. E por um ato seu de amor e misericórdia, Ele nos vê como se fôssemos retos diante dEle, por meio da nossa confiança no que Ele fez por nós. Pelo amor que Ele fez com que Yeshua, o Messias, aquele que não conheceu o pecado, se tornasse em pecado, para que nele, através dele, pudéssemos nos tornar imbuídos visto como estando a exemplo da justiça do Eterno, e que deveríamos ser aprovados e aceitos e em um relacionamento correto para com Ele, pela sua bondade. A versão estendida de 2 Coríntios 5:21. Essa é a grande troca. O Eterno pega os nossos pecados e os coloca sob Yeshua e nos dá a sua justiça. Aquele que precisava pagar pelo pecado e nós não podíamos fazê-lo de modo algum, recebe esse dom gratuito. Então o Eterno enviou o seu único filho Yeshua para fazer todo esse trabalho, e ele se tornou o nosso substituto. Você está disposto a dizer o que o Eterno diz? Você quer entrar em concordância com ele, em vez de dizer: eu não presto para nada, eu faço tudo errado, eu nunca vou conseguir estar à altura do que eu preciso ser? Então comece a dizer: eu fui feito justiça do Eterno no Messias Yeshua. O Eterno me vê como justo e eu tenho um relacionamento reto com Ele por intermédio de Yeshua. Eu quero ler um testemunho. Ela coloca acerca de um pregador de nome George Whitefield, e ele viveu no século XVIII e aprendeu essa grande verdade. E aconteceu uma situação onde pessoas mandaram para o ministério dele uma carta cheia de difamações e de acusações para ele, dizendo que ele havia feito coisas graves, erradas, e a resposta dele foi breve e cortês: eu agradeço de coração pela sua carta. Quanto ao que o Senhor e os meus outros inimigos estão dizendo contra mim, eu sei coisas muito piores ao meu respeito de que qualquer acusação que vocês poderiam me fazer. Com amor no Messias de Israel, com amor em Cristo, ele fala, George Whitefield. Então ele não tentou se defender. Whitefield estava muito mais preocupado em agradar ao Eterno, e esse é um posicionamento que eu tenho aprendido a fazer. Quando alguém me chama acerca de qualquer crítica, eu sempre lembro daquele texto que Neemias falou, onde ele coloca: olha, eu estou fazendo uma obra muito grande, eu não posso parar para dar ouvidos àquilo que você está me chamando para ouvir, não é? Então é importante para nossas vidas sabermos lidar também com a culpa, queridos. A culpa não nos leva a nenhum lugar sublime. A culpa, ela só leva nossas vidas para mordaças, para depressão, para coisas que realmente nós fomos libertos do Messias Yeshua. Se você errou, tome um posicionamento correto, aceite o perdão do Eterno e corrija a sua vida. A misericórdia do Eterno está estendida, buscai enquanto pode achar e encontre-o, porque ele está presente e disponível para nossas vidas. Eu sofri muito com a culpa por causa do abuso sexual da minha infância, e provavelmente eu precisei dizer: eu sou a justiça do Eterno no Messias, 1000 vezes antes de realmente começar a sentir os efeitos em minha vida. Entretanto, com o tempo, a verdade sobrepujou as mentiras de Satã, nas quais eu acreditava, e eu passei a não ter mais a companhia constante da culpa. Um fardo que me foi retirado e eu estou livre. Talvez você pergunte: Joyce, como posso ser justo se ainda eu faço tantas coisas erradas? A resposta está em saber como o Eterno vê a você. Vê a você como um filho, e assim ele vai tratar do seu mau comportamento. Ele faz isso de uma maneira amorosa, porém firme, ele é firme, que libertará você desse comportamento pecaminoso. Mas o Eterno não vai rejeitar você. Nenhum pai vai rejeitar um filho, não é? O Eterno nunca espera que façamos algo sem primeiro sermos capacitados por Ele para fazê-lo. E isso Ele nos faz, Ele nos dá graciosamente por meio da justiça que Ele nos deu por meio de Mashiach Yeshua. O Eterno planta como uma semente no nosso espírito
depois toma o que plantou em nós, faz florescer através de nós e, por fim, essa semente se transforma em um comportamento reto por causa da justiça que o Eterno trouxe para que recebamos dele como um presente. Não podemos nos fazer merecedores da aprovação e do amor do Eterno através de um comportamento reto, mas com base na justiça dele, tentamos fazer tudo o que é correto, tudo o que é justo, porque ele nos aprovou, nos ama incondicionalmente, e estamos nos aperfeiçoando por causa do amor dele e não para receber o seu amor. Ele já nos deu o seu amor. Continue dizendo o que o Eterno diz, mude as suas palavras e você vai poder mudar a sua vida. Queridos, eu queria falar um pouquinho de palavras não ditas, tá? Nós não temos somente palavras verbalizadas, nós temos uma comunicação, uma linguagem corporal, uma linguagem gestual, e essa linguagem também fala por meio de nós. Eu conheço pessoas que eu amo com todo o coração e elas têm problema de ruborização, por exemplo, não é? Então, imagine que essa pessoa, ela quer não ser lida, ela não quer que as pessoas compreendam o que se passa dentro do pensamento dela, mas uma pessoa que sofre de ruborização, se você fizer alguma coisa contrária para essa pessoa, imediatamente ela fica vermelha, não é? Eles costumam dizer como um pimentão, mas não é para tanto. Ficam róseos, né? E o que acontece com aquela pessoa que tem um sistema nervoso de risada? Um sistema nervoso onde a pessoa ela começa a rir sem parar e nas situações mais inconvenientes. Isso pode acontecer numa audiência, como pode acontecer numa entrevista de emprego, tá, queridos? Aquele momento que a pessoa não deveria expressar essa risada crônica que aparece, não é? Situações. Então, queridos, o nosso comportamento, a nossa linguagem corporal, ela também é um discurso, não é? Então, se você tem um problema, por exemplo, de rir incontroladamente, pode ser com uma coisa triste, pode ser com uma coisa de tensão, não é? Eu passei uma situação com uma pessoa numa audiência e essa pessoa ela não parava de rir e eu fiquei muito triste, na verdade, com o que falaram para essa pessoa, porque a pessoa não conseguia ter outro tipo de comportamento. Então, a nossa linguagem corporal, ela é um discurso também. Então, você que tem algum problema, tem pessoas que começam a soluçar involuntariamente, tem pessoas que começam a gaguejar, não é? O meu marido, por exemplo, se ele estiver tenso, as vistas dele embaralham, tá? Então, é importante você orar por essa linguagem corporal, por essa comunicação sua velada. Orar por isso, orar ao Eterno. Senhor, eu quero ser guardado, protegido, eu não quero ser exposto. E muitas vezes as pessoas que não te conhecem podem interpretar a tua reação, a tua linguagem corporal de uma maneira errônea, contrária àquela que você está tentando se expressar, na verdade, tentando se controlar, contrária a uma expressão involuntária, tá bom? A infinita e abundantemente, acima e além, é a graça que o Eterno tem para a nossa vida. O que devemos esperar na vida? Devemos esperar sofrer escassez ou privações? Ou devemos esperar que o Eterno cumpra a sua palavra, supra as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas no Mashiach? E o Senhor é o meu pastor para me alimentar, me guiar, me proteger, nada me faltará. Teirim 23:1. Vamos ousar crer na sua palavra e dizer o que ele diz? O Eterno é poderoso para fazer infinitamente, abundantemente acima, além de tudo que poderíamos ousar esperar, pedir ou pensar. Efésios 3:20. Costumamos viver cheios de medo, pensando que as nossas necessidades talvez não sejam atendidas. No entanto, o Eterno prometeu nos suprir se simplesmente levarmos as nossas ofertas a Ele como um ato de confiança, pegarmos uma parte dos nossos recursos ou outros recursos e entregarmos. Quando fazemos isso, o Eterno vê isso tudo como uma semente. Se continuarmos regando essa semente, declarando a palavra do Eterno sobre ela, nós veremos uma linda colheita no tempo devido. Eu escrevi o trecho a seguir no meu diário no dia 13 de fevereiro de 2011,
2 dias depois da morte do meu filho, recentemente eu encontrei essas palavras mais uma vez. Eu estou com a palavra providência em minha mente ultimamente. Ela se refere ao cuidado do Eterno sobre a sua criação. Ele vê necessidades e desejos antecipadamente e providencia para que sejam supridos. O poder do Eterno nos cria e nos mantém. Nunca existe um momento em nossas vidas em que o Eterno não esteja cuidando de nós. E, queridos, eu queria trazer para você essa expressão da noite, né? Não só do dia onde você está vigilante, mas à noite também, quando nós estamos atravessando um momento onde nós estamos completamente inertes a reagirmos ao que quer que seja, o Eterno continua zelando por nós, cuidando da nossa vida, mesmo quando você e eu não estamos em estado de alerta. Então saiba da sua dependência, quer você esteja acordado, quer você esteja dormindo, não é? O Eterno deseja que confiemos nele para cuidar de nós a cada momento. Ele tem seus olhos sobre nós e nunca, nem por um instante, nos deixa a sós. Ele sabe que necessitamos antes mesmo de pedirmos. Reflita sobre esses versículos e comece a dizer o que o Eterno diz. Cada um contribua conforme tiver se decidido no propósito no coração, não com relutância ou tristeza, nem mediante compulsão, porque o Eterno ama, ele tem prazer, aprecia acima de outras coisas e não está disposto a abandonar ou passar sem aquele que dá com alegria, alguém cujo coração se alegra em dar prontamente. O Eterno é poderoso para fazer toda graça, todo favor e bênção terrena vir até você com abundância, para que vocês possam sempre, em todas as circunstâncias, seja qual for a necessidade, ser autossuficientes, possuindo o suficiente para não precisar pedir ajuda ou apoio, e supridos em abundância para toda boa obra e doação caridosa. 2 Coríntios 9, 7, 8, versão estendida. Eu não acredito que ao simplesmente ler apressadamente esses versículos, nós sejamos capazes de captar a promessa incrível que eles oferecem. Leia-os, vez após vez, até ter exprimido cada gota de revelação que eles oferecem. Então, o Eterno suprirá abundantemente todas as nossas necessidades, se simplesmente dermos a Ele como um ato de confiança, de fé. Lembre-se de que a confiança, a fé, a emuná, em hebraico, precisa ser liberada. O Eterno não precisa do nosso dinheiro, mas Ele o pede como uma maneira de testar nossa confiança nele e para fazê-la crescer. Se uma pessoa for pobre ao ponto de não ter absolutamente nenhum dinheiro, nenhum recurso para dar, ela pode dar o seu desejo de dar, o seu tempo em oração pelos outros. Ela pode dar o seu trabalho pelos outros. Podemos sempre encontrar uma maneira de dar se tivermos um coração abençoador. Quando ofertamos, sempre obtemos resultados imediatos. Quando o agricultor planta uma semente na terra, ele recebe uma colheita imediatamente ou ele tem de regar e esperar? Nós sabemos que ele espera e nós também teremos de esperar. O tempo da espera é o tempo do teste e de crescimento. A nossa fé é testada quando fazemos o que o Eterno nos pediu, mas não vimos ainda o resultado da nossa obediência. Mas se não nos cansarmos de fazer o bem, acredite que ceifaremos, porque é o que está escrito em Gálatas 6:9. Eu sei que o Eterno quer que cada um de nós confie nele para nos suprir. Ele não quer que nos preocupemos ou que vivamos com medo. E a palavra do Eterno está literalmente cheia de promessas de provisão para você. Vamos lá? Mislei, Provérbios 11, 24 e 25. Aqueles que dão liberalmente, generosamente, e no entanto mais se lhes acrescenta. E aqueles que retêm mais do que é justo, do que é devido, mas isso só lhes resulta em perda. A pessoa liberal enriquecerá, mas aquele que dá de beber terá a sua sede saciada, em nome de Yeshua, Senhor. Mislei, Provérbios 19, 17. Aquele que se compadece do pobre empresta ao Eterno, e aquilo que ele lhe deu, ele lhe dará de volta. Matitiahu 6,33.
mas busquem, almejem e esforcem-se por obter em primeiro lugar o reino do Eterno, a sua mishpat, a sua justiça, então todas as outras coisas lhe serão juntamente acrescentadas. O Eterno promete suprir todas as nossas necessidades. Ele talvez não nos dê tudo o que queremos, quando queremos, mas será fiel em nos suprir. O Eterno faz a sua parte, se nós fizermos a nossa. E fazer a nossa parte inclui dizer o que ele diz. O Eterno nunca faz apenas o suficiente. Ele sempre transborda, ele sempre oferece infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos, muito mais do que o suficiente. Ele colocou uma abundância de peixes no mar quando criou. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que meu marido ministrou esses dias comigo. Meu marido falou como é importante, e meu irmão também conversou comigo sobre isso, eu achei bastante interessante, como é importante a gente aprender a dividir, não é? Quando Kefa jogou a rede e o barquinho estava indo a pique, ele afundaria, não é? Perderia todos os peixes. Ele chamou correndo outros para virem ajudá-lo. Ele dividiu a honra daquilo que ele estava colhendo, não é? Embora não foi essa palavra para os outros, mas ele lançou a rede e ele chamou os outros para fazerem parte daquela grande pesca miraculosa descrita dentro das boas novas. Então, queridos, saber chamar o outro, saber dividir com o outro, saber trazer o outro para a nossa vida, faz com que nós consigamos trazer para dentro do nosso barco todas as vidas que são necessárias, não é? Uma das maiores tristezas que eu tive com relação ao Titanic foi o fato de que as pessoas tinham muitos lugares para que outras vidas fossem salvas, não é? Também o Leonardo DiCaprio e a namorada dele, brincadeira. Mas muitas vidas poderiam ter sido salvas ali se não houvesse um profundo egoísmo na vida daquelas pessoas. Eles ficaram com medo que as pessoas virassem o barco e todos eles morressem, não é? Mas eles poderiam ter ido na beira onde estavam as pessoas ainda vivas e poderia ter puxado aquelas vidas para dentro do barco sem colocar em risco suas próprias vidas. Lamentavelmente, o egoísmo tem falado alto e muitos barcos vão a pique. As pessoas afundam tendo a condição de exercer o que elas poderiam fazer de melhor se elas não estivessem sozinhas. Mas as pessoas têm escolhido, lamentavelmente, o caminho do egoísmo, o caminho da dissolução, o caminho da divisão. Que o Eterno trate no seu coração também sobre isso. O Eterno nunca faz apenas o suficiente. Ele sempre faz mais do que o suficiente. E ele colocou uma abundância de peixes no mar quando criou, fez com que o povo de Israel aumentasse abundantemente em número quando eles eram mantidos cativos como escravos no Egito. O Eterno é abundante em misericórdia, ele é poderoso para fazer infinitamente, abundantemente mais além de tudo que nós ousamos esperar, pedir ou pensar. Mas aos nossos olhos, o Eterno se torna pequeno demais e esperamos muito menos do que quem Ele é e do que Ele deseja nos dar. Dê como o Eterno lhe pediu para fazer e depois regue essa semente dizendo o que Ele diz sobre a sua provisão. Faça o que for preciso e concorde com o Eterno e a sua vida certamente vai mudar drasticamente. Queridos, muitas pessoas desconhecem o poder de dar, não é? Elas desconhecem o poder de trabalhar em cima do que o Eterno diz. E eu convido você a ter uma vida diferente daquela que é a vida tradicional, onde as pessoas têm, lamentavelmente, provado de muito pouco daquilo que o Eterno deseja com abundância entregar. Tá bom, queridos? Que o Eterno bendiga vocês e a gente vai seguindo aqui com essa, mude as suas palavras, esse tempo maravilhoso, de encontro maravilhoso, e mude as suas vidas.